Orientação da criança, capítulo 47. Disciplina frouxa e seus frutos. O ensino deficiente afeta toda a vida religiosa. O infortúnio está sobre os pais que não têm ensinado os filhos a serem tementes a Deus. Antes lhes têm permitido se tornarem homens e mulheres indisciplinados e sem controle. Durante sua infância, era-lhes permitido manifestar ira e teimosia e agir por impulso. E trazem esse mesmo espírito para seus próprios lares. Têm temperamento defeituoso e domínio autoritário. Mesmo ao aceitar a Cristo, não venceram os desejos que permitiram que controlassem seu coração infantil. Durante toda a sua vida religiosa, sofrem os resultados de seu ensino na infância. É muito difícil remover a impressão assim feita sobre a planta do Senhor, pois quando a árvore nasce torta, ela cresce torta. Se esses pais aceitam a verdade, têm uma dura luta a travar. Seu caráter pode ser transformado, mas toda a sua experiência religiosa é afetada pela frouxa disciplina sobre eles exercida na infância. E os filhos têm de sofrer devido a essa educação defeituosa, pois sobre eles imprimem suas faltas até a terceira e quarta geração. Os Elis de hoje. Quando os pais, como Eli, aprovam e assim perpetuam os erros dos filhos, Deus certamente os levará ao lugar em que verão que não somente destruíram a própria influência, mas também a dos jovens a quem deveriam ter restringido. Terão de aprender lições amargas. Quem dera os Elis de hoje que se encontram por toda parte buscando desculpas para os desvios dos filhos, assumissem prontamente a autoridade que lhes foi dada por Deus para os restringir e corrigir. Que os pais e tutores que passam por alto e desculpam o pecado dos que estão sob seus cuidados se lembrem de que assim se tornam cúmplices desses erros. Se em vez de ilimitada transigência fosse usada a vara da correção, com mais frequência, não com ira, mas com amor e oração, veríamos famílias mais felizes e a sociedade em melhor estado. A negligência de Eli é claramente apresentada diante de todo pai e toda mãe da terra. Como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade em cumprir um dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus perversos filhos. Tanto o pai que permitiu a impiedade, quanto os filhos que a praticaram eram culpados diante de Deus. E ele não aceitaria oferta ou sacrifício por sua transgressão. Uma maldição para a sociedade. Quando os pais serão sábios? Quando verão e reconhecerão o caráter de sua obra, ao negligenciarem exigir obediência e respeito, segundo as instruções da palavra de Deus? Os resultados dessa frouxa disciplina se veem nas crianças, quando elas saem para o mundo e assumem seu lugar à frente de suas próprias famílias. Perpetuam os erros dos pais. Seus traços defeituosos são largamente ampliados e eles transmitem aos outros os gostos, hábitos e temperamentos maus que lhes foi permitido desenvolver em seu próprio caráter, tornando-se assim uma maldição em vez de uma bênção para a sociedade. A impiedade que hoje existe no mundo pode ser atribuída à negligência dos pais em disciplinarem a si mesmos e aos filhos. Milhares e milhares de vítimas de Satanás são o que são devido à maneira nada criteriosa em que foram orientados durante a infância. Uma severa censura de Deus recai sobre essa falta de direção, afrouxando as rédeas da disciplina. Os filhos mal orientados, que não são ensinados a obedecer e a respeitar, unem-se ao mundo e mantêm os pais sob controle, pondo neles um freio e levando-os para onde querem. Com muita frequência, justamente no momento em que os filhos deveriam mostrar incontestável respeito e obediência ao conselho dos pais, estes afrouxam as rédeas da disciplina. Pais que até aqui têm sido brilhantes exemplos de genuína piedade são agora guiados pelos filhos.
Sua firmeza acabou. Pais que com singeleza de propósito têm suportado a cruz de Cristo e sobre si conservado as marcas do Senhor Jesus, são levados pelos filhos para caminhos duvidosos e incertos, agradando os filhos mais velhos. Pais e mães que devem compreender a responsabilidade que sobre eles está, afrouxam sua disciplina para satisfazer as inclinações dos filhos e filhas em crescimento. A vontade da criança é a lei reconhecida. Mães que têm sido firmes, constantes e inflexíveis em seu apego ao princípio, mantendo simplicidade e fidelidade, tornam-se transigentes quando os filhos se tornam homens e mulheres. Em seu amor à ostentação, entregam os filhos a Satanás com suas próprias mãos, como os judeus apóstatas, fazendo-os passar pelo fogo a Moloque, desonrando a Deus para alcançar o favor dos filhos. Pais e mães estão cedendo à tendência dos filhos infiéis e ajudando-os com dinheiro e recursos para fazer com que se destaquem no mundo. Esses pais terão de prestar contas a Deus, desonram a Deus e prestam toda a honra a seus filhos teimosos, abrindo-lhes as portas para divertimentos que no passado condenavam por princípio. Tem permitido que o jogo de cartas, festas e bailes ganhem seus filhos para o mundo. Na hora em que sua influência sobre os filhos devia ser mais forte, dando um testemunho do que significa o verdadeiro cristianismo, como Eli, colocam-se sob a maldição de Deus por desonrá-lo e desrespeitarem suas exigências a fim de agradar os filhos. Uma aparente piedade não terá muito valor na hora da morte. Embora alguns ministros do Evangelho possam aprovar esse tipo de religião, os pais vão perceber que eles estão abandonando a coroa da glória para obter lauréis que não têm nenhum valor. Que Deus ajude os pais e mães a despertar quanto ao seu dever. Ser o que desejam que os filhos sejam. Sejam o que desejam que seus filhos sejam. Por preceito e por exemplo, os pais têm perpetuado em sua posteridade sua própria índole de caráter. Seu temperamento e suas palavras caprichosas, rudes e desagradáveis são impressos nos filhos e nos filhos dos filhos, e assim os defeitos da má orientação dos pais contra eles testificam de geração em geração.